5 dicas de vocabulário para você saber tudo, como falar tudo. A terceira dica, muito legal também, é bem divertido. Mais uma brincadeira de criança aqui pra gente fazer. Bem legal, gente. Post-its, bloquinhos autocoláveis, canetinha e... sua mãe vai ficar louca. A gente vai colar esses post-its com os nomes das coisas por tudo em casa. Por exemplo, aqui atrás eu tenho uma prateleira, né? O que eu vou fazer? Vou escrever essa palavra. Em inglês é shelf. Shelf. Em francês é étagère. Colei. O que acontece? Cada vez que eu passar por aqui, eu vou ler lá. Shelf. Étagère. O que isso vai fazer, gente? Vai fazer com que eu repita aquelas várias vezes que eu preciso repetir para eu aprender, sem eu precisar necessariamente me esforçar ou parar a minha vida para isso. Então pense, escolha, sei lá, uma peça da casa ou 2 peças da casa, se você, puder, faz a casa toda. Você vai ter que pesquisar a palavra, se você ainda não sabe. Segundo, você vai ter que escrever a palavra. Depois que você escreveu, você vai ler. Imagine quantas vezes você vai ler essa palavra. Fica muito fácil aprender assim, fica muito fácil. Depois, você tem a segunda fase. Digamos que a etiqueta, essa cola não dura para sempre, um dia ela cai. O que você vai fazer? Vai trocar a etiqueta. Trocando a etiqueta, repete todo o processo. Eu te juro, você aprende sem erro. Então, quantas vezes mais ou menos você precisa repetir cada palavra para aprendê-la? Estima-se que em torno de 20 repetições ao menos são necessárias, 20 exposições àquela palavra para você realmente aprender, memorizar essa palavra. Claro, gente, tem algumas palavras que você aprende de primeira, porque você associou com alguma coisa, enfim, foi interessante. Tem outras que você não aprende nunca, porque, sei lá, ela é esquisita, ela é difícil. Mas, em média, são 20 repetições. Imagina, entre você ficar só repetindo essa palavra, cada palavra 20 vezes, ou você naturalmente passar por ela, que é como a gente aprende naturalmente, Como é que uma criança aprende? Porque ela escuta aquela palavra, ela repete, uma hora ela aprende, entende? Então, aqui é a mesma coisa, a ideia é você naturalizar um pouco esse teu aprendizado. Cola suas etiquetinhas, cada vez que você passar por aqui, você vai estar repetindo. Cada vez que você escrever, você repete. Cada vez que você lê, você repete. Se você falar em voz alta, você treina também tua memória auditiva, tua memória física, tua memória de articulação. Então, para você falar shelf, shelf. Tá, shelf é fácil. Étagère, étagère. Você tem que treinar toda essa articulação. Cada uma dessas repetições vai somar no teu número que você precisa para realmente aprender e não ter mais problema com isso. Vou te contar um outro exemplo bem legal de um aluno nosso que foi fazer essa brincadeira com a palavra janela, que em francês é fenêtre, fenêtre, fenêtre. Fenêtre se escreve com um acento circunflexo no segundo E. Só que você já deve imaginar, que toda vez que você vai escrever, eu te dei essa informação, você não vai memorizar de primeira. Então, toda vez que você vai escrever a palavra fenêtre, se for a tua primeira, segunda, enfim, com certeza você vai ter dúvida. Como que você tira essa dúvida? Na repetição. Nosso aluno contou que então ele fez a primeira vez o fenêtre, colou ali, daí a etiqueta caiu. Aí ele foi fazer de volta, a etiqueta caiu, um aluno aplicado, foi fazer pela terceira vez e nessa terceira vez ele se tocou onde é que era o acento. Pronto, nunca mais esqueceu. Então, além de praticar o aprendizado do vocabulário em si, daquelas palavras, você pode praticar também a ortografia, como escreve. E isso é bem legal, sem você precisar escrever muitas coisas, muito texto, às vezes textos cansativos, você escreve ali o vocabulário e aprende. Gente, isso é essencial, é bem importante mesmo. Faça e mande suas fotos para nós. Eu vou postar aqui depois fotos que alguns alunos meus fizeram com as etiquetinhas que eles colaram. Não é difícil, é legal, você se diverte. Ainda as pessoas na tua casa também podem aprender além de você. Se você quiser, ensina um pouquinho para elas. Isso é papo para outro vídeo, gente, mas ensinar é um jeito muito legal de aprender. Você ensina uma coisa que você aprendeu para outra pessoa, você aprende muito mais. Então, fica aí a dica das etiquetas. Essa é valiosa, quero ver as fotos de vocês.
Bom, a quarta dica, gente, é bem legal também, é sobre como aprender o nome das partes do corpo. Por quê? Porque até dá, né? Mas fica meio esquisito colar post-its na gente mesmo ou nos parentes, né? Pode ser engraçado, tá? Pode ser uma brincadeira engraçada, mas não é talvez o mais eficiente. Então a nossa dica é um pouquinho diferente. Você deve ter um espelho em casa. Espelho meu. Nesse espelho, o que você vai fazer? Se for o espelho do banheiro, por exemplo, que você sempre usa, sempre para no mesmo lugar, ou o espelho onde você se vê depois que você se veste, né? Dá uma ajeitadinha lá na sua aparência. Pega uma caneta esferográfica ou uma caneta hidrográfica. Esferográfica não, que vai riscar o espelho, gente. Uma caneta hidrográfica que seja fácil de limpar com água e sabão e escreva o nome das partes do corpo. Por exemplo, olhos, les yeux, un œil, the eyes, a boca, o nariz, la bouche, les oreilles, as orelhas. Escreva as partes do corpo, a mão, né? Por quê? Cada vez que você ficar na frente do seu espelhinho lindo, vendo seu rostinho lindo, você vai ver aquelas palavras e vai, voilá, acabar por memorizá-las. Que é a ideia, né, gente? Lembra que eu falei? Repetição, repetição. Repetição sem ser chata, a gente tem que ter truques, a gente tem que ter estratégia. E essas estratégias são bem legais porque elas fazem você aprender sem esforço, sem reservar um tempo específico para aquilo. De novo, a nossa dica entra de você aprender novos hábitos, colocar novos hábitos no seu cotidiano. É muito fácil, se você for ver, é muito fácil pôr em prática essas dicas que eu te dei. Com isso você aprende vocabulário facinho, facinho. O que é o difícil nessa história? É ter a iniciativa, né? Então, aproveite que você caiu nesse post, que você caiu nesse vídeo e faça. Comece hoje mesmo, não deixe para amanhã. Comece hoje. Pegue uma caneta, escreva no teu espelho onde você sempre para as partes do corpo. Vai te dar um trabalhinho para pesquisar? Vai te dar um trabalhinho para escrever, mas depois disso é só alegria, é só retorno de investimento. O investimento é muito pequeno. Escrever nos post-its, escrever no espelho, ler as plaquinhas de carro, mas você tem que começar já. Porque é depois que você começar que você vai começar a sentir os efeitos, você vai gostar bastante. E, claro, gente, é difícil estudar sozinho? É difícil. É muito melhor você ter um professor para te incentivar, para te orientar. Esse é um trabalho que a gente faz aqui como professor, mas sozinho você também pode. Só que você tem que ter essa iniciativa, você tem que ir lá e fazer. E você vai ver, os resultados vêm. Você colhe em pouco tempo, você está falando, você está sabendo, você já está conseguindo entender. Só que você tem que fazer, você tem que pegar e pôr no caminho. Repito, gente, não é difícil, é fácil e traz resultado. Quero ver também suas fotos. Faz uma foto lá de você no espelho com as marquinhas e manda pra gente.